Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui novamente com vocês nesse ciclo de conversas que nós estamos tendo sobre as transformações do mundo industrial, as perspectivas para o Brasil, dificuldades, vantagens. Como vocês se lembram, nós já trouxemos o Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente da FAPESP, trouxemos o Pedro Vonchovski, que é do Grupo Ultra e presidente do IED e uma das lideranças da Mobilização Empresarial pela Inovação. E estamos hoje aqui com José Ricardo Roriz, que é o segundo vice-presidente da Fiesp e diretor do Departamento de Competitividade e também presidente da Abiplast, que é a Associação Brasileira da Indústria do Plástico. Roriz é um velho conhecido nosso, sempre batalhando pela melhoria da indústria, para elevar a produtividade e a performance da indústria brasileira. É um dos expoentes aqui da Fiesp, que é a federação da indústria mais importante do país. Eu queria agradecer, antes de mais nada, a presença do Roriz, o tempo dele, que é um tempo precioso, para vir falar aqui no IEA, no Instituto de Estudos Avançados da USP. E queria agradecer também aos internautas, às internautas que nos acompanham ao vivo. Lembrando sempre, ao vivo é www.iea.usp.br/ao vivo. E vocês podem fazer perguntas pelo e-mail iearesponde@usp.br, que, como sempre, a gente transmite as perguntas ao palestrante e a gente pode estabelecer um bom diálogo aqui entre nós. Roriz tem uma longa tradição no setor, não só de plástico, como na indústria. É uma das lideranças da Fiesp, como eu disse para vocês. Conhece as dificuldades e as vantagens que a indústria brasileira tem, e a indústria paulista em especial. E ele vai conversar com a gente hoje um pouquinho sobre isso. Roriz, tudo bem com você? Tudo bem, Glauco. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Você pode sentir à vontade para começar a sua apresentação, que nós estamos já conectados e tem gente já de várias partes do Brasil já nos acompanhando, tá? Okay. Muito obrigado. A Fiesp e Ciesp representam 123 setores, né? E desses 123 setores, tem 131 mil empresas do setor industrial que são representadas. Dessas 131 mil empresas, tem umas 70 mil que são empresas realmente ativas, né? E das outras são filiais, etc. E também as empresas que nós representamos, né? Tem muitas fábricas fora do estado de São Paulo. Então, dentro desses 123 setores, a gente faz um acompanhamento quase que diário, né, de como é que está a evolução de cada setor, o que está acontecendo em cada setor, etc. E, especificamente nessa parte da economia, competitividade e tecnologia, nós temos lá um departamento, que é o Decontec, onde a gente quase que online, a gente monitora a evolução, né, de como é que está a capacidade instalada, como é que está a modernização dessas fábricas, quais são os produtos que estão sendo desenvolvidos, como é que está a situação delas no mercado, taxas de investimento, etc. E durante esses últimos 3 anos, principalmente, até porque essa foi a maior crise que o Brasil já passou, né? Nós passamos a maior crise, desde que nós temos estatística e todos os dados aí, essa foi uma crise muito... E, além disso, foi muito forte, né? Foi a crise mais forte que nós tivemos. Com isso, a maioria das empresas estava preocupada com a sua sobrevivência. Então, nós fizemos uma pesquisa recente, as empresas médias e pequenas, 60% delas, desculpe, não estão gerando caixa para pagar a sua despesa financeira. Então, o grande problema dessas empresas é um problema financeiro, até por motivos que a gente conhece, né? Você tem taxas de juros muito altas e tal, essas empresas se endividaram e quem está com mais problemas são aquelas empresas que mais acreditaram, são aquelas empresas que mais investiram e hoje estão endividadas,
e não estão gerando caixa para pagar os seus investimentos. Então, essa é uma preocupação muito grande nossa do lado econômico. Mas a maior preocupação nossa mesmo é modernizar o parque industrial brasileiro, né? Todo esse período que a gente passou aí de baixo investimento fez com que nós ficássemos muito atrasados com o que está acontecendo no resto do mundo, né? Você tem uma evolução muito mais rápida do que essa que a gente estava assistindo aqui. Então, só para dizer para vocês, há 2, 3 anos atrás, a gente fazia um workshop, tentava fazer uma reunião, falar sobre inovação, dava 6, 7, 10, 15 pessoas, e muitas vezes eram as mesmas, né? E diferentemente de hoje, nós fizemos em novembro o Congresso Brasileiro de Indústria 4.0, nós lotamos o auditório há quase 20 dias antes, tivemos que fechar as inscrições, e só fizemos inscrições pela internet, porque hoje tem uma motivação muito grande, né? E provavelmente é o seguinte, está uma média de 27% a 35% de ociosidade hoje na indústria. E, embora, né, essa melhora já venha ocorrendo já há alguns meses, né, ela ainda está muito lenta, e as empresas estão preocupadas de fazer investimento, né? Mas já é uma coisa assim um pouco mais consistente, e por isso que o empresário já está voltando a, olha, o que eu vou ter que fazer, quais os investimentos que eu vou ter que fazer, como é que está a minha situação hoje competitiva, etc. E também, quando a gente abre os jornais, a gente ouve falar em abertura de mercado, em acordos comerciais, etc., né? Então, todo mundo preocupado, fala assim, como é que, numa situação dessa, a gente vai ter competitividade para enfrentar essa concorrência internacional, tendo em vista que nós estamos atrasados pelo lado tecnológico e estamos também com dificuldade de investir e perder esse tempo que nós tivemos aí, muitas vezes, olhando só para a parte financeira. E uma coisa que eu também assim, me preocupa bastante, né? Eu participo de vários conselhos de administração, além das empresas que eu sou acionista também, tem as outras onde eu sou conselheiro. Quase 30% ou 40% do tempo das empresas do conselho de administração é voltado para questões tributárias, para taxas de juros, etc. E muito pouca gente falando de inovação, de investimento em modernização de fábricas, etc. Isso é muito preocupante, né? Porque normalmente, né, o core da empresa, onde ela tem que estar olhando, é desenvolver novos produtos, ter produto competitivo, exportações, para onde que o mercado está caminhando, etc. Então, essa é uma preocupação muito grande. E uma outra preocupação também é o seguinte, e às vezes parece que tem uma briga interna, isso lá na Fiesp, quando a gente tem, às vezes, uma discussão sobre inovação, tem aqueles que acham que a indústria 4.0 está indo contra a inovação incremental, e não é o caso. Ele fala, não, você tem que fazer inovação no dia a dia e tal, e esse cara vem aí com essa história do 4.0, como se eu tivesse que mudar tudo, etc., e muitas vezes tem uma resistência, né? Daí o pessoal entra, a inovação você faz no dia a dia, você não faz. É lógico que você tem que fazer no dia a dia, é lógico que você tem que fazer inovação, cuidando de custo, etc. O Peter Drucker ensinou para a gente lá atrás que você tem que ter um custo competitivo e tem que ter um produto diferenciado, né? Isso serviu até hoje. Agora, a minha preocupação atual é com o modelo de negócio. Muitas vezes você tem um negócio que tem uma excelente gestão, você tem uma boa inovação incremental, mas o modelo de negócio você vira pó em pouco tempo porque apareceu alguma coisa diferente que substitui aquela forma de fazer a coisa. Então, assim, são questões que têm que ser colocadas e o empresário está tendo muita dificuldade de entender isso, né? Dar exemplos de questão de modelo de negócio, eu acho que todo mundo já sabe e acompanha isso no dia a dia, né? Mas você pega uma Amazon que
praticamente matou todas essas lojas de varejo que tinha nos Estados Unidos. Você pega Airbnb, que não tem nem um quarto de hotel e é a maior empresa hoteleira do mundo. Então, o modelo de negócio mudou. Então, mesmo que os hotéis tradicionais tenham uma excelente gestão, tenha tudo dentro dos conceitos, né, de tocar negócio dentro das melhores práticas possíveis, né, o modelo de negócio está tirando algumas empresas aí da sua posição de liderança. Então, tudo isso na cabeça do empresário que está saindo de uma crise é extremamente complicado. E é isso que a gente tem que, eu acho que, aproveitar esse momento onde voltou a conversar, a falar sobre isso com muita força, para a gente incentivar cada vez mais essa discussão e a gente acelerar o passo aqui no Brasil. Então, o que eu fiquei de fazer hoje aqui, né, e se por acaso não ficar bem claro e tal, me coloco à disposição depois para esclarecer, viu? Eu acho que a gente tem uma excelente interação aí entre nosso time, o time aqui da USP aqui, independentemente do que não ficar claro hoje, mas me coloco à disposição aí para na frente a gente esclarecer o que for possível. Mas falar um pouco sobre uma pesquisa que a gente fez, né, a sondagem sobre a indústria 4.0, né, e algumas iniciativas, né, com relação à informação para a indústria de São Paulo, né, a capacitação e prestação de serviço, alguma coisa sobre políticas públicas, né, estágio atual, onde alguns comparativos que a gente fez com países selecionados e desafios, né. Então, assim, eu não vou falar de 4.0 propriamente dito, eu vou falar o que nós estamos fazendo e como é que as empresas estão e que estágio que elas estão para que a gente avance aí no 4.0. Tá? Então, nós fizemos uma pesquisa com a indústria, né, foi realizada em 2017 com 227 empresas, né, de vários setores, sendo 55 pequenas, 30 médias e 15 grandes, né. Dessas 227 empresas, 68% elas já ouviram falar na quarta revolução industrial, né? Ou indústria 4.0, ou uma manufatura avançada, mas de uma forma ou de outra elas já ouviram falar. E 32% nunca ouviram falar. O cara está numa ilha lá que ele nunca ouviu falar sobre isso e foi até uma novidade para ele, né? Agora, se nós pegarmos essas 68 empresas que ouviram falar, 90% delas concordaram que a indústria aumentará a produtividade e que é uma oportunidade ao invés de risco, né? 67% esperam sentir um impacto mediano com a implementação da 4.0, 30% estão muito otimistas quanto à implementação da indústria 4.0 na sua empresa e 5% se sentem muito preparadas, né, para enfrentar o desafio da 4.0 e 23% se sentem nem um pouco preparadas, né? Bom, aí também, né, foi perguntado o potencial de áreas beneficiadas pela indústria 4.0, né? Quais as áreas da empresa que eles acharam que seria beneficiada? A produção, 55%, né, que a produção, o controle da produção, 50%, rastreabilidade, 38%, controle de qualidade, 32%, planejamento, 31%, engenharia e desenvolvimento de novos produtos, também 31%. Né? Bom, por que nós fizemos essa pesquisa? Porque, às vezes, você faz um workshop, você tem 30% que nunca ouviu falar, você tem os 60 e poucos % aí, uns têm níveis totalmente diferentes. Então, a gente falou, melhor a gente segmentar isso para poder, né, ter porque muitas vezes, quando você chama um workshop, você tem 40% que não sabe nada, você leva 80% para uniformizar aí algumas informações, aí se avança muito pouco. Então, a gente achou melhor pegar aquelas que estão mais na frente, até para que sirvam de exemplos para as outras. E a gente tem chamado essas empresas que têm implementado para que seja mostrar as melhores práticas, mostrar o que tem feito e tal, que seja um testemunho de como é que está sendo implementada, né? E depois, o próximo passo, né, foi conhecer quais são os desafios da indústria 4.0. Né? Então, que desafios que aquele empresário acha que ele teria, né? A parte de recursos foi 32%, né? Não está claro para ele o suficiente. O que ele vai ganhar com isso? Vem cá, se eu pegar uma parte do meu faturamento, se eu colocar para modernização no sentido de 4.0,
Não está claro se eu vou, o que eu vou ganhar com isso, né? Será que isso é um modismo? Eu começo a investir, depois eu tenho que voltar atrás. Outros não estimaram o investimento necessário para implementar essas tecnologias, né? É o que a gente fala, você tem que começar a implementar aos poucos. Não é uma coisa que você tem que fazer um investimento muito alto no início, mas tem uns que ficam preocupados, né? Porque eu não sei nem o que eu vou gastar, depois eu entro isso é um caminho sem volta e eu vou ficar com dificuldade financeira porque eu entrei nesse ciclo aí de investimentos que eu não sei qual o benefício que vai me trazer. O nível de investimento necessário para implementar tecnologias é muito alto, né? Tem alguns que acham que é um nível muito alto. E esse é um trabalho que a gente tem feito. Não é alto. Você pode ir entrando aos poucos, né? E à medida que até vai avançando, né? Você vai liberando mais recursos para investimentos e implementar coisas onde você aumenta a sua produtividade. Outros foi com relação à estratégia, né? Somos uma empresa e não está claro como é que a adaptação da 4.0. Uns que acham, isso é coisa para empresa grande, isso para empresa pequena é bobagem. A empresa pequena não tem recurso para fazer isso, etc., né? Outros falaram, estamos esperando e analisando a movimentação de mercado como um todo. Por isso que a gente, quando eu falei que a gente está trabalhando muito naquelas que estão avançando mais, que empresário tem muito efeito manada, né? Você fala assim, quem não tiver na 4.0 não vai vender mais nada daqui a 4 anos. Aí o cara vai lá só de pavor de acontecer alguma coisa, tá? Mas tem muitos também que ficam esperando. Eu vou esperar, ver o que dá isso, para ver se eu entro ou não. A questão de gestão, né? A empresa está num momento difícil, estamos ocupados resolvendo outros problemas, isso aí, boa parte disso são problemas financeiros que a empresa tem, ou até problema de sucessão. Você tem empresário que está no estágio avançado, né, e o filho dele provavelmente está no mercado financeiro, porque quem estava no mercado financeiro ganhou muito mais dinheiro que quem estava na indústria aí nos últimos anos. E aí o cara tem um problema de sucessão, o cara vai falar, vou entrar nesse negócio aqui, vai levar uns 10 anos, eu não sei nem quem vai me suceder. Isso tem demais, isso tem muita coisa que a gente percebe, né? A questão de tecnologia, elevados desafios com a integração de dados de fontes diferentes, né? As tecnologias da indústria 4.0 parecem ser muito complexas, que a gente está focando muito para mostrar que essa complexidade é um mito, porque, na realidade, o que ela vai é facilitar a vida das empresas aí, né? E a infraestrutura de internet deficitária. Você fala isso para aquelas empresas que são mais afastadas, não está dentro de uma área urbana que tem uma boa rede de internet, etc., eles preferem esperar, né? E com relação à mão de obra, preocupação com legislação trabalhista, né, 51%, e falta de recursos humanos com perfil adequado e formação nas áreas-chave da indústria 4.0. Além disso, também, para piorar ainda a situação desse trabalho que a gente tem de levar esse conhecimento para as empresas, tem muita gente que fala aí, a indústria 4.0 ela vai acabar com os empregos, vai matar os empregos e tal, que é uma grande bobagem, né? Que a gente percebe no mundo é que quem está mais avançado nisso é que tem uma situação de emprego melhor. Você tem melhores empregos de melhor qualidade e, além disso, você tem um índice de desemprego bem baixo, né? Inclusive, nos 2 últimos anos, por exemplo, em robotização, a China comprou o dobro de robôs do segundo lugar, que foi a Coreia, né? E, teoricamente, a China é que deveria estar mais preocupada com essa questão de geração de emprego, né? E o pessoal não percebe que a empresa fica muito mais competitiva, inclusive para exportações, você aumenta muito o espectro de clientes aí da empresa. Vai ter muita gente, a própria imprensa, alguns empresários e alguns formadores de opinião, né? Tem muita gente que fica falando aí que, sem conhecer muito o tema, né, sobre essa questão de emprego, e você afasta muita gente que poderia estar mais adiantado nisso. Bom, nessa sondagem, a gente buscou também identificar empresas que já estavam, né, planejando ações ou concretizando algumas ações na 4.0. Né? 30 já tinham dado início nesse processo e 25 estão quase entrando.
Essas iniciativas têm sido, 52% têm sido limitado, e para 35 dessas empresas, essas iniciativas de 4.0 têm sido substancial. Né? Tecnologia-alvo, né? Os principais que já estão entrando, que já estão nisso, né? Análise de Big Data, monitoramento e controle remoto da produção, 15%, a parte de digitalização, 12%, e robótica, 11%. Né? 38% dessas empresas investiu, a média que a gente tem é de 0,5% a 2,5% aí do faturamento, mas a grande maioria para 4.0 está investindo aí, dessas que estão investindo 0,5% do faturamento. Né? E a gente espera que, por enquanto, se mantenham nessa faixa e algumas invistam um pouco mais. Né? A questão de cibersegurança também é uma coisa. Ontem mesmo eu tive uma reunião com o presidente mundial da Unis, que ele está aqui no Brasil, conversamos bastante disso, o que está sendo feito lá fora e tal, que é uma preocupação que deixa muita gente receoso, né? Mas eu acho também que às vezes é até um exagero que faz que muita gente se afaste disso. Nós vamos ter que enfrentar esse problema, né? Nós vamos ter, você tem problemas que pode parar a sua produção, você tem números ou com 4.0 ou com 4.0 e nós temos que ver, né, o que realmente está pegando. Então, tem gente que fala, empresa média, pequena, estou preocupado com ataque cibernético. Tá? Muitas vezes isso é extremamente exagerado, né? Principalmente assim, se for uma empresa de tecnologia de ponta, de fronteira, etc., tudo bem, mas eu acho que para a grande maioria das empresas, eu acho que esse temor é um pouco exagerado. E 18%, né, disseram que a infraestrutura de tecnologia da informação está adequada para suportar a tecnologia 4.0. Né? E a maioria está ciente que tem que investir nessa parte de segurança, e sempre atualiza seus softwares, etc. Bom, então essa pesquisa foi o que deu, eu chamaria isso uma auditoria de posição, para a gente focar, vem cá, para onde nós temos que dar o nosso tiro, né? Para onde que a gente tem que focar o nosso trabalho, quais as parcerias que a gente tem que fazer para levar isso cada vez mais para as empresas industriais. Né? Então, com relação à informação, né, dentro desses desafios que a gente tem, de levar a 4.0 para o setor industrial, tá? Você tem a questão da informação. E na informação nós fizemos o congresso, né? Um congresso foi... já antes do congresso a gente tinha feito várias coisas, inclusive a própria pesquisa. Mas o congresso foi, eu diria que foi o start, aí, foi o início de um trabalho um pouco mais em massa, né? A gente atingindo um número maior de empresas, um número maior de pessoas. Nós temos um site também que contém várias informações, né? Além de cadernos, e informativos e vídeos, etc., que eu vou mostrar aqui rapidamente alguns deles. Então, Ruri, só perguntar, quando que foi o congresso? O congresso foi em novembro do ano passado. Novembro. Quantas pessoas participaram? O congresso, pela internet, deve ter tido aí umas 20 mil pessoas, e lá foi 3.500 pessoas. Obrigado. O primeiro congresso da indústria, né, foi no SESI e Senai. Tá? Esses 870 aí foi dentro do auditório, tá? Mas nós tivemos em todas as 42 subsedes nossas, deu 3.500 pessoas mais ou menos. Tá? Agora, lá naquele auditório cabe 870. Né? Realizado no dia 5 foi dezembro, desculpa, 5 de dezembro de 2017, no Teatro do SESI, no prédio da Fiesp, e no dia 6 de dezembro, no Senai de São Caetano. Contou também com espaço de exposição e participação de palestrantes. Nós trouxemos gente do Japão, dos Estados Unidos, da Coreia, da Alemanha, de Israel, especialistas em 4.0, que trocaram muito aí. Eles vieram com bastante antecedência para a gente ter reuniões prévias com ele. Fizemos também um espaço, tá, que aí teve um grupo de grande pessoas também, que foi na... tecnologias para a indústria 4.0, chamamos várias empresas de ponta brasileiras e internacionais para que participassem aí dessa exposição. Tá?
Aí a foto, né, dessa exposição que nós fizemos aí de 4.0, onde tinha painéis, onde tinha muita coisa mostrando. E o pessoal também foi visitar o nosso, eu não sei se tiveram a oportunidade de visitar, o nosso, ali em São Caetano, nós temos ali no Senai de São Caetano. Talvez quem conheça, eu, por exemplo, eu já fui lá no Vale, vários, e Israel, Japão, China, eu nunca vi uma coisa tão moderna como o que se tem lá em São Caetano, não. Vale a pena dar uma olhada lá. E eu acho que está até subutilizado, a gente poderia, dentro de parcerias como a gente está fazendo hoje aqui, né, a gente poder potencializar tudo que aqueles investimentos lá pode trazer para melhoria e modernização da indústria. Bom, teve o Hot Site, né, sobre a indústria 4.0, foi uma iniciativa da Fiesp, CIESP, o Senai, a BDI também está sempre com a gente, né, compartilhando dados e conteúdo do primeiro congresso. Então, são vários cadernos aí que a gente fez, a gente vai soltando esses cadernos. E à medida que a gente foi soltando, a gente foi percebendo que teve uma demanda grande, muita gente cobrando, né? Cadê o segundo, cadê o terceiro, cadê o quarto? O primeiro caderno foi a quarta revolução industrial, já chegou. O segundo foi tecnologias e exemplos da quarta revolução industrial. A corrida tecnológica rumo à indústria do futuro, quem está na pole position. A quarta revolução industrial, os impactos no mercado de trabalho, que a gente está pronto, vamos soltar em breve. Desafio de gestão na área da indústria digital e como preparar a sua empresa para a quarta revolução industrial. Todos esses aí estão praticamente prontos, só estamos aguardando aí para soltar, porque a gente procura também fazer um evento de lançamento, etc., né? Tem divulgação de vídeos sobre os principais temas da manufatura avançada, a indústria 4.0, né? Estão disponíveis no site 5 vídeos de aplicação 4.0 e 25 vídeos com apresentação do primeiro congresso da indústria 4.0, né? Já houve, nesses vídeos que a gente soltou aí recentemente, já houve 19.500 visualizações. São produzidos outros vídeos para divulgação do conceito, né, contendo apresentações, práticas, entrevistas, etc., né? Até para que o pessoal tenha uma frequência de visita, né? Se colocar tudo de uma vez, aí o cara vai na segunda vez, ele vê a mesma coisa do anterior, ele não volta lá mais. Então, a gente está todo um acompanhamento disso aí. Com relação à capacitação e prestação de serviço, né, nós temos o programa que a gente chama de Mais Produtivo, que é isso aí feito também com o MDIC, né, Programa Rumo à Indústria 4.0, workshops regionais do Programa Rumo à Indústria 4.0, iniciativas do Comitê Acelera Fiesp e iniciativa Senai. Hoje nós temos praticamente entre 2.000 e 2.500 jovens que estão praticamente ligados no seu dia a dia à Fiesp, com relação à inovação. A gente está querendo assim, modernizar cada vez mais a Fiesp, a CIESP, colocar gente nova lá para novas cabeças para velhos problemas, né, como se diz por aí. E já tem uma turma nova, quem frequenta a Fiesp, CIESP, já vê lá entre nós, né, uma boa parte do público são a turma nova que a gente está atraindo através desses programas todos, através das startups, e é um pessoal que tem trazido, né, assim, muito do que a gente precisa, né, que é uma visão de que a gente precisa de mudar, que a gente precisa se adaptar, que a gente precisa de estar apto a entrar nesse novo mundo aí que para muitos é desconhecido e para outros, né, eles até relutam em querer mudar, né? Então, dentro disso aí, nós temos esse programa mais produtivo. São intervenções muito rápidas, né, de baixo custo. O objetivo são ganhos de produtividade, né, reduzindo desperdício, atividades com agregar valor, essa parte que a gente chama de manufatura enxuta, né, e são 120 horas, R$18.000 por atendimento, 15 mil
no acordo com o MDIC, né, que é o MDIC que está bancando uma parte disso. O Senai participa de todo esse processo, né, através de ferramenta de Lean Manufacturing, né, e as empresas entram com R$3.000. Né. E isso é difícil, você vê que só com R$3.000 é difícil você pegar a empresa e ela entrar. Tem gente que, às vezes, gasta R$3.000 com um monte de bobagem, mas para fazer um negócio desse precisa de um convencimento muito forte. Isso é para treinar funcionário? Ele está aqui do lado direito, ó, baixar custo, né, ver os resultados, redução de desperdício, chão de fábrica. Então, você treina a gestão, você treina a diretoria, você treina funcionário. Muitas vezes são mudanças de layout. A gente esperava ter um aumento aí de 20% de produtividade. Tem empresas que têm, inclusive o que a gente chama lá muito de testemunho, 7,7, né? Não, então a empresa com 77% de aumento de produtividade, a empresa dobrou de tamanho com um programa que é extremamente simples como esse aí. Agora, isso tem funcionado maravilhosamente bem. E aí a gente percebeu que para falar de 4.0, você tem um passo anterior que é fazer isso aí. Né? Quando ele percebe que ele tem um aumento de produtividade, e aí sem investimento nenhum, é só com relação à gestão, algumas modificações pequenas, e aí o cara se anima e quando a gente entra com todo o instrumental aí de 4.0. Roriz, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem que faz treinamento? São técnicos da Senai. Fiesp? Senai. É o Senai que faz. Senai e um apoio do pessoal da Fiesp, lá do Decontec também. Né? Toda a parte de o que levar, etc. e tal, é um trabalho conjunto, né, com o pessoal da Fiesp, com o Senai. Tem também o MD, que é a parte mais de verba. Né? E aí o Senai que operacionaliza isso. E vocês ajudam as empresas a fazerem diagnóstico das suas atividades? Sim. A primeira coisa que é feita é um diagnóstico. Né? E aí, no diagnóstico, o que você pode fazer aqui para melhorar a sua produtividade sem investimento? Você falar em investimento, o cara apavora e corre. Então, o que dá para fazer aqui sem investimento? Aí, com isso, né, você entra na empresa, ele vai percebendo que melhorou, e daí o próximo passo é a gente levar o ferramental todo de 4.0 e fazer um programa, um planejamento. Né? O perfil das empresas que a gente escolheu para fazer esse programa, né, foi setores que empregam bastante. Né? Não sei se vocês sabem, a gente tem um ranking lá na área industrial, quem emprega mais em São Paulo é a indústria alimentícia. Tá? De processamento de alimentos. Não é o agronegócio, que o agronegócio emprega muito pouco, né? Mas é processamento de alimentos emprega. Depois vem a indústria automobilística. Tá? Depois vem plástico e borracha. Depois, então, você tem um ranking lá, onde o ideal é você levar isso, né, para setores onde tem uma geração de emprego muito grande. A indústria automobilística, isso não é necessário, porque são empresas grandes, montadoras, etc. e tal. Mas, por exemplo, na indústria de alimentos, ela é extremamente forte no estado de São Paulo, de processamento de alimentos, e onde a gente teve os maiores índices de produtividade foi nesse tipo de indústria, por exemplo. Na área de plástico também tem muita coisa, né? Bom, construção civil não entra aí? Construção civil tem também, mas construção civil é o setor que mais sofreu com essa crise aí. Nós temos uma certa dificuldade aí com o setor civil, agora que ele está começando. Né? E o setor civil era daqueles, quando a gente fez a pesquisa, esse não era o foco deles de melhorar a produtividade, pelo contrário, ele estava com foco totalmente voltado para outras coisas. Um potencial exportador, eu dou um exemplo aqui, Glauco, que estou falando isso em todo lugar. Eu tive uma reunião, vieram aí os 5 maiores bancos chineses. Dos 10 maiores bancos do mundo, 7 são chineses. E os 5 não, porque uma delas era a maior seguradora chinesa. Tá? E tinha tido a reunião lá do partido, foi em outubro, novembro do ano passado, e eu questionei muito essa história de eles levarem matérias-primas daqui e vender para nós produtos de alto valor agregado. Né? E ele dizendo que na reunião do partido lá, o planejamento para os próximos 5 anos, é que a China ia adicionar à classe média dela 300 milhões de novos consumidores.
Imagina, 300 milhões de novos consumidores, são quantos Brasis aí, se considerando o tamanho da classe média. E, além disso, a regra da classe média chinesa ela é mais alta do que a nossa, porque a renda deles, da classe média, é um pouco maior, e o preço dos produtos na China são muito menores. Então, eles têm um poder de compra muito maior, a capacidade de consumo muito maior do que a nossa. Então, para levar esses 300 milhões, a China vai diminuir um pouco o que ela está exportando, até porque quando ela fez as fábricas, né, quando construiu as fábricas, foi até para poder elevar a renda da população chinesa, senão ela ia ter que importar tudo. E aí ia ter problema de balanço de pagamento, inflação, etc. E ela fez com a capacidade ociosa muito grande, que é a capacidade que ela jogou no mundo. Você pega no aço lá, 350 milhões de toneladas, ela jogou no mundo, e outros produtos dela, que ela sempre fazia planta com capacidade ociosa muito grande. Agora ela vai trazer um pouco dessa capacidade que ela estava exportando para atender esses novos 300 milhões. Com isso, ela vai diminuir um pouco a pressão que o mundo tem, dela está na balança comercial da China, todo mundo tem déficit, né, para a China, porque compra muito mais dos chineses que vende. Não é o caso do Brasil aí, que a gente vende muito produto do agronegócio para eles, mas o que ele estava dizendo, por exemplo, na área nós estávamos falando aqui agora há pouco de alimentos, né? A China ela não vai comprar o alimento em grãos, ela vai comprar o alimento já processado e embalado. Por quê? Porque esse mesmo problema que a gente teve aqui na indústria de carne, na indústria de frango, etc., né? Problemas sanitários, a China tem muito mais lá. E outra coisa é a complexidade logística, de você sair grão para lá, depois ele vai para ser processado, você tem que ter um porto para receber, silos, etc. Então, eu agrego muito pouco valor nesses produtos e também a parte sanitária ocorre muito, você tem muito problema de sanitário, muito risco sanitário na China. Então, imagina a oportunidade se a gente, ao invés de exportar grão, passar um degrau acima, exportando produtos sociais. E imagina para nós aqui em São Paulo também, o tanto que isso aí seria bom. Então, esse tipo de coisa que a gente está buscando, vai ter uma feira agora em novembro lá, que é só de importação. A feira é só de importação. Todos os estandes lá é de quem quer exportar na China, né? E, normalmente, quem ia na China era para trazer produto de lá para cá. Tá? Então, agora é levar produto daqui para lá. Então, é isso que a gente está fazendo. Nós estamos pegando a 4.0, nós estamos mostrando uma oportunidade. E aí, quando eu falei em alimentos, não é só alimentos. Você tem a indústria de embalagem, por exemplo. Embalagem, você tem embalagem de plástico, papel, papelão, lata, alumínio, etc. Você vai vender um produto embalado, você vai também reforçar a indústria de embalagem, etc. Então, nós estamos mostrando assim, essas oportunidades também, estamos tentando levar um grupo aí de umas 300 ou 400 empresas para essa feira, treinando o pessoal, fazendo todo esse trabalho de Lean Manufacturing, mostrando, né, quais são os requerimentos e tal, até para que a empresa não exporte e venha a ter problema. Então, essa questão de potencial exportador, para nós, é fundamental. A representatividade das pequenas e médias empresas, né? Empresas sejam representativas na região, que ela sirva de modelo para outras, a vulnerabilidade às importações e setores com organização por aglomeração de empresas, né? Às vezes é bom quando você tem a aglomeração de empresas, porque você faz o trabalho com uma, logo todas as outras em volta ali já estão fazendo, já estão usando as melhores práticas daquela que começou. Tá? Tem alguns setores como metal mecânico, nós já atendemos 153, tem o moveleiro 50, alimentos e bebidas 48, vestuário e calçado 95, aqui só alguns exemplos, né? O resultado alcançado foi o aumento de produtividade das empresas em média de 77%. Tá? Desculpa. 346 empresas atendidas em pouco espaço de tempo, e o pré-requisito é entrar no 4.0, que é o próximo estágio, né? Bom, esse programa Rumo a 4.0, né, que é o estágio seguinte que a gente fez com aquelas empresas que precisavam de fazer o Lean Manufacturing, né, mas é lógico que tem outras que já estão no estágio mais avançado, a gente já entrou direto aqui. Através de workshops regionais no programa Rumo a 4.0, né, nós divulgamos as novas tecnologias, discutir riscos, oportunidades, mobilizamos as empresas para essas novas oportunidades, programa de extensão de manufatura avançada, né,
Esse workshop ele tem uma duração de 8 horas, a gente faz em um único dia, e ele é recomendável para empresas já atendidas, como eu falei, por aquele programa Brasil Produtivo. A capacidade de prestação de serviço, né, o que a gente está falando aqui, foi, por enquanto, nós fizemos 5 workshops regionais no programa Rumo à Indústria 4.0. Campinas, Franca, né, Sertãozinho e toda a região ali, Ribeirão Preto também, ABCD, com todas as cidades do ABC lá, e um na capital Grande São Paulo, né, pegamos aí Guarulhos, Osasco, Barueri, etc. Foi um número até razoavelmente grande de empresas, né. Aqui são mais ou menos como são os workshops e onde eles são realizados. Tem também o que eu falei, são os com jovens lá, ações do Comitê Acelera Fiesp, né, para a Indústria 4.0, que é principalmente apoio ao empreendedorismo. Eu não sei se quem vai na Paulista domingo, quem não foi, eu convido para entrar lá na Fiesp. Nós estamos fazendo todo o programa de empreendedorismo nos domingos. Todo domingo tem um programa de empreendedorismo. E esse é o programa de mais sucesso nosso, porque trazendo toda aquela juventude ali uns que passam em frente ficam sabendo, mas outros que já têm empresa, já têm um negócio, já começaram a empreender, que eles vão lá e a gente tem sempre alguém falando e demonstrando, e a gente mostrando também melhores práticas lá no nosso auditório e aproveitando todo aquele espaço que a gente tem e aquele público que vai lá domingo. Então, para quem não foi, eu sugiro que é uma coisa assim, somente para a gente que luta tanto aí nessa coisa de inovação, modernização, né, de o pessoal tomando conhecimento e conhecendo novos conceitos. Essa iniciativa do Comitê Acelera Fiesp, né, são a atração de pessoas, foram até hoje, né, nós já temos cadastrado lá, que entraram lá 36.500 jovens, né, você tem a parte de mentoria, geração de oportunidades, tem pré-seleção, seleção, etc. E a gente está fazendo muita coisa também com o setor público. Eu tenho dito uma coisa, vou repetir aqui, é o seguinte, generalizando aqui, né, com números exatos, assim, mas só para facilitar a compreensão, nós temos um PIB no Brasil que é 40% do setor público e 60% do setor privado. Então, a gente tem que ajudar a desenvolver um ferramental para o setor público, né, para melhorar a produtividade do setor público, melhorar a qualidade do serviço, etc. Né? Então, por exemplo, para a Polícia Federal, ela precisava de alguns programas lá para alguma coisa que melhorasse a questão de inteligência, né, policial, etc. E, inclusive, a gente era para fazer alguns programas, um deles era para a questão de pedofilia, pegar, identificar, etc. Aí a gente fez num fim de semana lá, um hackathon lá para isso. Foram desenvolvidos mais de 70 programas, dos 70 a gente selecionou 8, e aí a gente cedeu gratuitamente, né, para a polícia utilizar todo aquele ferramental, e no final a polícia pegou os 8 e fica lá querendo que a gente desenvolva mais coisa. Mas, assim, nós temos muita coisa a ser desenvolvida, né, para o setor público, até porque você fala muito hoje em aumentar a produtividade do país. E para aumentar a produtividade, esses 40%, né, tem muita coisa que, agora mesmo, lá na Fiesp, nós estamos junto com o governo e junto com vários atores aí, a modificação da Lei 966. Né, então, você tem que modificar e colocar todo esse instrumental para que as obras brasileiras fiquem mais baratas, que elas saiam dentro do tempo, para que tenham acompanhamento e tal. Você usar instrumentos, né, de rastreabilidade, instrumentos de controle e de gestão mais modernos, até para que você tenha um Estado que seja mais eficiente. Né? Bom, caminhando aqui, tem um filmezinho aqui, né,
Esse filmezinho é mais mostrando lá o Senai lá de São Caetano, mas nós tem pós-graduação, tem vários cursos que a gente está fazendo aí nessa área de internet. E também é uma coisa que a gente está olhando muito lá, de você colocar esses cursos dentro de um celular, dentro de um iPad, etc., onde você possa multiplicar isso por um número muito maior de pessoas. Então, temos levado muita gente lá para assistir, temos levado muitas empresas, fizemos lá uma área onde, numa manhã, o pessoal tem lá vários conceitos de indústria 4.0 e também assiste lá dentro dos laboratórios o que pode ser feito, né? Opa! Bom, na parte de políticas públicas, né, nós criamos, foi criado um grupo de trabalho que foi iniciativa do MDIC, mas a gente tem tido muita interlocução com o MDIC, sabe, o Glauco? Acho que o pessoal tem, a BDI também tem falado bastante com a gente lá, e felizmente a gente tem uma boa interlocução lá com eles, né? E a gente, essa criação do grupo de trabalho da indústria 4.0, realmente a gente participou, não foi uma coisa que muitas vezes você vai, ouve, e depois são tomadas decisões, né? E como se você tivesse participado, mas no caso aí, a criação desse grupo, eu acho que foi bastante interessante. Foi lançada, né, depois da criação desse grupo, essa Agenda Brasileira da Indústria 4.0. Ele divulgou isso no Fórum Econômico Mundial, né, para a América Latina, em março. E tiveram várias propostas da Fiesp que estavam lá, né? Vou destacar aqui algumas que estão fora da agenda, mas a grande maioria das propostas da Fiesp estiveram lá. Então, aqui a agenda que eles lançaram, né? Então, dentro dessa agenda tem sensibilização, eu acho que foi boa parcela do que foi feito lá, né? Foi até dentro da proposição lá que a gente fez, com 25 milhões de recursos já investidos, a plataforma de autoavaliação 4.0, né? O Hub 4.0 também foi uma proposta nossa, o Brasil Mais Produtivo, que é aquilo que eu mostrei que a gente já está fazendo, fábricas do futuro, né, e test beds, isso aí também está andando razoavelmente bem. A conexão Startup Indústria 4.0, né, foi com apoio de 50 indústrias e 100 startups apoiadas, Educação 4.0, revisão de normas, financiamento, comércio internacional, etc. E o que ficou fora da agenda, que a gente tinha colocado, né, muito nas empresas, até porque a gente tinha feito aquele questionário, a gente tinha feito aquela auditoria de posição, muitas coisas, muito era a parte de estratégia, né, incentivo à pesquisa acadêmica e empresarial, atenção das empresas que estão na fronteira de tecnologia, tem que ser dado um tratamento diferenciado para elas, até porque tem um risco um pouco maior, né, tem que ter um tratamento diferente. Contrapartidas para a empresa que usufruem do apoio, a extensão e capacitação, tem vários pontos aí que embora não tenha sido adotado pelo MDIC, a gente continua ainda dentro dessa agenda nossa, né? Alguma coisa de incentivo fiscal, compras governamentais, né? Estratégia para compras governamentais, considerando mais de preferência, né? Exigência de contrapartida, tratamento preferencial para pequenas e médias, a questão de infraestrutura, né? Infraestrutura na área de telecomunicações, energia, internet, né? Segurança jurídica, né? Segurança jurídica para investimento 4.0 para todas as empresas, incluindo startup, né? Eu tenho dito muito a questão de startup, né? A gente vai lá repito isso, também tenho repetido sempre, mas você vai lá no Vale do Silício, o cara faz um pitch lá, ele começa falando, eu fiz uma empresa, quebrei, a segunda eu quebrei, e agora eu tenho essa terceira aqui que vale 10 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, a gente chama lá esse monte de jovens, né, 32 mil jovens lá cadastrados, o cara faz a primeira, se ele quebrar, ele nunca mais vai ter cheque especial, nunca mais vai ter cartão de crédito, ele vai para a dívida ativa, então você mata o empreendedor no nascedouro, né? Então, é muito preocupante isso, nós temos que mudar alguma coisa da nossa legislação, até para que essas empresas, né, e esses jovens, muitos deles acabam... e lá nos Estados Unidos, por exemplo, uma coisa que a gente percebe lá,
tem muito financiador que não financia alguém que nunca tem errado. O cara até quer saber, você já errou em alguma coisa? O que você errou? Porque senão, aquele que só acertou tem alguma coisa, ele que tem alguma coisa errada, né? Bom, estágio atual Brasil e selecionados, isso aí eu acho que também vocês acompanham, não vou ficar muito tempo aqui, vocês acompanham, mas a gente está com um monitoramento direto. Agora, não é só entrar na internet e ver o que os caras estão fazendo. A gente tem chamado a cada mês, então, mês passado foi o de Israel lá, que é aquele, não é um ministro lá, mas é uma autoridade de inovação, ele passou quase que o dia inteiro lá com a gente. Aí, o que a gente pode trocar de informações, qual a conexão para a gente fazer, chamamos da Inglaterra, chamamos dos Estados Unidos, chamamos da Índia, então todo mês a gente chama, vê o que está fazendo, e para que a gente possa participar dessa rede, né? Eu conto até em novembro, eu fui para a Rússia, eu fui convidado pelo Japão, que patrocinou lá um encontro de inovação que chama Inoprom. Não sei se já ouviram falar. Então, estava lá China, Rússia, Japão, Coreia, Unidade Europeia, etc. E foi lá porque vai ter a Copa do Mundo na Rússia, por isso que foi na Rússia e já estavam preparando para esses eventos e tal. Então, muito do que os caras estão discutindo lá, que as pessoas estão discutindo lá, Glauco, é a parte de regulação, é a parte de plataforma. Então, por exemplo, é uma Alemanha falando, como é que vai ser a regulação do carro autônomo? Não é? Como é que vai ser o seguro de um carro autônomo? Como é que vai ser, o que vai mudar na legislação do carro autônomo? Não é? O que vai precisar? Como é que vai ser a sinalização? E a Alemanha fala, nessa regulação, se eu não participar, eu vou fazer a minha. Então, me trata de colocar nessa discussão, senão eu vou fazer a minha. Você lembra quando tinha aquele negócio do sistema de televisão, pau-M, não sei o quê, aquela briga? Então, os caras discutindo muito essa questão de regulação. A outra coisa é plataforma. Então, uma discussão interessante que eu tive a oportunidade lá de participar, por exemplo, o carro elétrico, né? Uma bateria com 3 computadores, né? Assim, simplificando, né? O cara fala assim, essa plataforma das baterias eu quero participar também, eu não vou comprar só bateria chinesa. Né? Esses computadores também, eu quero participar disso, porque senão o carro de ciclo Otto tem mais de 50 mil peças, 40 mil peças lá, e um carro elétrico tem 5 mil, 7 mil peças. Né? Eu vou ter a bateria e os 3 computadores e o resto plástico e em volta daquilo tudo ali, tá? Que qualquer um poderia fazer, né? Não tem essa sofisticação toda. Agora, eu quero participar também na fabricação da bateria. Não vou comprar a bateria de ninguém já pronta. Agora, qual o problema que a gente tem? O Brasil está discutindo isso, nós estamos sentados nessa mesa para que a gente coloque lá a nossa posição. E tem uma preocupação grande também, que é um desafio aqui para todos vocês. Esse dia nós tivemos uma reunião lá com o pessoal do agronegócio, o pessoal de petróleo e gás, etc. Né? O Brasil tem o álcool, né? O Brasil descobriu o petróleo em grandes quantidades recentemente. E o petróleo o pré-sal está voltando a ser um bom negócio, a esse preço que está hoje, o nível de petróleo e tal. Como é que vai ser a nossa posição com relação ao carro elétrico aqui na América Latina? Né? Nós vamos entrar de sola no elétrico comprando carro chinês, nós vamos insistir no híbrido, Agora, vejo essa discussão também muito embrionária, e, assim, acho que em termos de tecnologia, o que a gente está desenvolvendo, o que a gente está fazendo aí também. Então, eu falei tudo isso para dizer que não adianta a gente ficar aqui só olhando o que os caras estão fazendo se a gente não interagir com eles, né? A gente não participar aí desses grupos de discussão. Bom, e tem liderança nesse processo? Não, o que eles estão buscando, essa reunião que eu fui foi muito boa lá, porque estava todo mundo discutindo, assim, você não percebia um líder, não percebia um que tinha assim, o comando e o direcionamento das discussões, né? Então, essas lideranças, algumas delas têm saído na frente, né? Mas ainda tem um grande espaço para ser percorrido, né?
porque esses modelos mais complexos, eu acho que eles vão estar todos eles, eu falei carro autônomo, carro elétrico e tal, até 2025, muito disso aí já vai estar nas ruas, né? E também os arquitetos já estão bolando como é que vai ser os prédios com os carros elétricos, como é que vão ser os estacionamentos americanos, que ocupam 25% da área urbana, que não vai precisar mais deles. Como é que vai então tudo isso? Será que nossas escolas já estão chamando a atenção dessa turma toda, que como é que vai ser esse mundo lá na frente, né? Ou o que eles estão aprendendo hoje é o que a gente faz agora e o que a gente acredita que vai mudar bastante, voltando ao início da minha conversa, com a questão de mudança de modelo de negócio. Uma outra oportunidade para o Brasil, né, diferente das outras revoluções industriais, é que as outras, a gente percebeu que teve uma revolução depois que ela aconteceu, né? E essa aqui é premeditada. Então, isso eu falo muito lá com os empresários. Lá, tem muita gente que gostaria que a agenda não fosse essa que a gente está falando aqui, né? Mas só que essa agenda vem de qualquer jeito, querendo ou não querendo, ela vai nos atropelar. Então, não é a questão da gente que vai fazer qual é a nossa agenda de inovação. Essa agenda está vindo e vai atropelar as empresas, vai atropelar modelos de negócios, e nós vamos ter uma situação bastante diferente lá na frente. É necessário um trabalho conjunto, né? Poder executivo, legislativo, empresa, academia, sindicato, isso que a gente está fazendo aqui, né? O que eu gostaria de conversar com você também, você é uma estudiosa nesse assunto, né? Está fazendo pesquisa nesse assunto, é uma relação cada vez maior das empresas com a academia, né? Tem se discutido muito, né, o governo aqui no Brasil deixar de ser uma mola propulsora e ser um articulador, ser um indutor. Eu acho que isso também é bastante interessante, né? E dentro desses desafios, para que o Brasil possa se inserir, né, nós temos que diminuir um pouco, até falei, uma das razões é a crise. A outra, eu acho que é uma necessidade de modernização, uma necessidade de o empresário brasileiro estar mais atento, né? Eu fazendo meia-culpa, eu também sou empresário, mais atento de que muitas vezes a gente fica olhando aqui para o umbigo, sendo que essas coisas estão acontecendo lá fora e a gente não se movimenta e depois o Brasil, mais uma vez, perde uma oportunidade de pegar esse cavalo arriado que está passando aí na nossa frente. Bom, a necessidade de criar políticas públicas, né, exemplo de outros países, que promova desde o desenvolvimento interno de tecnologia até aquisição também no exterior. Vou dar um exemplo de robótica aí, né? É difícil hoje, você tem algumas empresas que fazem, mas se a gente complicar muito, né, somente nesse início aí, essa parte de robotização, tem coisa que vai ter que ser facilitada a compra no interior, etc. Agilizar o passo para aproveitar essa oportunidade temporal. Eu acho que nós estamos atrasados, mas tudo isso que está sendo feito, aí, o governo americano, né, assim, não tem um rumo bem definido, isso atrapalha muito a indústria, né? A indústria, essa questão de políticas públicas, quando a gente fala, eu acho que o agronegócio brasileiro dá muito certo, porque tem uma política de longo prazo para o agronegócio, que ela já vem há muito tempo. Agora, na indústria, não. A indústria é como se estivesse pilotando, como se tivesse um navio enorme, que a cada 10 minutos você mudar totalmente o rumo do navio. É uma coisa extremamente complicada. Só uma inércia de um navio desse para você mudar de rumo é complicado, mas é o que tem acontecido no Brasil, com insegurança jurídica, com questões tributárias, com questões de taxa de juros, com mudança de legislação. Então, assim, aproveitar um pouco essa bagunça aí que está sendo feita aí pelo governo americano, até para que a gente possa adiantar um pouquinho e achar o nosso rumo aqui, e a gente tentar se inserir e perder e recuperar o tempo perdido, né? Precisa aproveitar a vantagem. 70% do investimento privado em P&D tem origem na indústria de transformação. A indústria de transformação já teve 23%, 24% do PIB. Ela caiu para 10%. Se ela investe 70%
de pesquisa e desenvolvimento, se você diminuir o tamanho da indústria, você diminui o tamanho do investimento. Tá? É outro problema também com impostos. Não sei se vocês sabem, de cada R$3 que o governo arrecada, um vem da indústria. Se a indústria baixa de tamanho, você tem uma arrecadação de impostos menor. Então, muito que a gente está passando hoje desse déficit, a culpa disso é porque a indústria diminuiu de tamanho. Bom, criar condições de investimento, né, sobre o risco de agravamento da situação do setor industrial. Formação bruta de capital fixo, enquanto todo mundo está acima de 20%, e muitos acima até de 30%, nós estamos investindo aí 16%, 17% aí do nosso PIB. Bom, desafios estruturais que nós temos, ainda temos um custo de se produzir aqui no Brasil, que é 30,4%. Nós pegamos aí 16 países que têm 74% do comércio internacional do Brasil com eles, né, das trocas comerciais. Tá? Comparamos, né, todos esses itens, você produzir aqui no Brasil é 30,4% mais caro. Né? Então, dentro dessas condições, é extremamente difícil. Né? Você tem muita... Aqui no Brasil nós temos todas as empresas internacionais. Agora mesmo, eu vou agora, no final do mês, para a OTC, que é a Offshore Technology Conference, que é da área de óleo e gás. Eu vou todo ano, um ano tem na Escócia, tem na Noruega e agora é em Houston. Você chega lá, todas as empresas que estão lá, estão aqui no Brasil também. Você pega a Schlumberger, Cameron, você pega Aker, você pega FMC, GE, Rolls-Royce, todas elas estão aí. Caterpillar, todas essas empresas, Cummins, né? Nós temos elas aqui. Por que no Brasil elas não conseguem produzir a custo competitivo e em outros lugares elas conseguem? Né? Então, nós temos que olhar esse gap, quais são esses gaps e por que eles acontecem. E muitas vezes a gente fala, não, vou comprar lá fora, porque lá é mais barato e as empresas brasileiras não têm competência ou competitividade e tal. Mas a falta de competitividade não é por questões tecnológicas, não é por questões de capacitação de recursos humanos, pelo contrário, são as mesmas empresas que estão aqui, estão lá, mas aqui elas não conseguem ser competitivas, né? Porque o ambiente de negócio aqui é muito mais agressivo. E a outra coisa também é a rentabilidade líquida. Se você pegar em 2012 e 2016, se uma pessoa tivesse 1 bilhão, vou investir 1 bilhão, se ele colocasse em renda fixa, você tem risco zero, né? Ele teria, nesse período, o ganho seria de 556 milhões. Se o cara tivesse colocado na indústria, e aí nós pegamos o resultado de todas as indústrias, olha que são as indústrias mais competitivas, são as que estão no mercado aberto, etc. Né? E as maiores fechadas, a média de rentabilidade delas foi de 411. Ou seja, se colocar dinheiro onde não tem risco nenhum, tem sido no Brasil muito mais vantajoso do que você aplicar o dinheiro na indústria. Tá? E isso fez com que a participação da indústria e transformação no PIB a gente voltasse a períodos lá do Juscelino Kubitschek. Né? Hoje a participação do Brasil, da indústria no Brasil é muito parecido com aquele período pré-Juscelino Kubitschek. Tá? Então, isso é muito ruim. Aí eu volto a dizer, sem indústria, você diminui muito o investimento em pesquisa e desenvolvimento, você diminui muito a arrecadação, porque é a indústria que mais paga impostos. Tá? Alguns desafios conjunturais. Né? Aí é mais, deixa eu trazer agora, a gente falou um pouco lá na frente, depois eu falei um pouco no passado, como é que está o momento hoje. Né? Apesar do crescimento que nós tivemos do PIB de 1 em 2017, né, de 1%, em 2018 a nossa previsão é de 2,8%. 2,8 nós vamos ter que correr bastante para alcançar, porque nos últimos 2 meses a gente retrocedeu um pouquinho. Então, se a gente chegar tudo com muito otimismo, a gente tiver um PIB de 2,8 no final do ano, tá? O PIB brasileiro vai ser igual ao de 6 anos atrás. Tá? Então, assim, 6 anos atrás. Agora, se a gente sair do PIB total e for para a indústria, o nível do PIB da indústria, a indústria deve crescer 3,1%, ela vai crescer acima do PIB esse ano. Tá?
até porque nós partimos de uma base muito baixa. Nós vamos estar no mesmo nível que estávamos há 14 anos atrás. Tá? Então, se tudo correr bem esse ano, não tem intempéries nenhum e tal, nós vamos estar com a participação, com o tamanho do PIB gerado na indústria, né, igual a de 14 anos atrás. Tá? Bom, tem uma questão fiscal aí que tem que ser resolvida, por isso que eu falo muito, assim, uma das maneiras, esse 40% do setor público, 60% do setor privado. Tá? Hoje em dia, se você aumentar a produtividade em 1% do total do país, né, como você tem o governo que tem investido muito pouco em tecnologia, etc., tem, assim, a eficiência do governo, da parte do governo, é muito baixa, o que aumenta a produtividade, hoje o que tem aumentado é o setor privado. Tá? Se a gente conseguir reduzir essa participação do governo de 30% ou 40% para 30%, com mais tecnologia, com mais investimento em modernização, etc., nós vamos poder, hoje, o que se paga de imposto nesses 60%, diminuir em 10%, porque esses 40% não pagam imposto, quem paga imposto são 60%. Se a gente conseguir, através de uma modernização, reduzir isso para 30%, você vai ter esses 10% de imposto que pode ser utilizado para geração de tecnologia, para novas, para inovações, para inserção do Brasil no mercado internacional, etc. Né? E, além disso, também nós temos um problema da nossa dívida bruta, aí, que se não for feito essas reformas, nada disso que a gente está fazendo aqui vai poder acontecer. E aí eu volto ao que eu falei no início lá, que é uma preocupação muito grande, porque nessas rodadas que eu tenho andado aí por outros países, né, a percepção é que a hora é da indústria média e pequena. A inovação está vindo pela média e pequena. Até porque a garotada mesmo, ela não está querendo... quando eu me formei em engenharia, meu sonho de consumo é trabalhar na Petrobras, na Vale do Rio Doce, etc. Né? Hoje você pega uma pessoa que não quer trabalhar na Petrobras, na Vale, ele quer empreender, quer ter seu negócio, quer trabalhar numa empresa média, onde o que ele faz, ele sente os efeitos ali, ele não quer burocracia, não quer... até cursos de longo prazo, né? A turma mais nova não está querendo. Eu assumi um compromisso que eu vou ficar 5 anos estudando engenharia, eu não vou fazer isso, não. Eu prefiro fazer cursos menores e tal, e vou direcionando minha carreira à medida que eu for sentindo que é melhor ir para uma direção ou na outra. Tá? Então, é o seguinte, a média e pequena empresa, tá, é a que está tendo, né, uma grande revolução no mundo, ela que está fazendo tudo isso, a maioria disso que a gente está fazendo. Nesse encontro que eu tive lá, por exemplo, lá na Rússia, que eu estava falando, que a gente falou muito da parte 4.0, foi quase tudo sobre isso, tinha um presidente mundial da ABB lá, que é o maior fabricante de robôs do mundo, ele dizendo que o robô, quem está fabricando agora é a empresa média e pequena. O próprio chinês, que é o maior, que mais instalou robô no mundo, o dobro do segundo lugar, falou, robôs, a parte de robotização, quem está fazendo são empresas médias e pequenas. Tá? E esse pipeline de inovação ele tem vindo das empresas médias e pequenas. Agora, no Brasil, nós estamos com as médias e pequenas, hoje, totalmente endividados. Então, gerando caixa para pagar a sua despesa financeira, pelo menos 60% dela. Né? Bom, essa é a apresentação. Desculpa se eu me alonguei um pouco, né? Mas fico à disposição aí, caso... não tenha sido bem claro, e possivelmente não fui bem claro em várias coisas. Né? Não, foi sim, fica tranquilo. Muito obrigado, Roriz. Queria agradecer a sua apresentação. Queria lembrar os internautas, se vocês escreverem para ierresponde@us.br, a gente transmite as perguntas para o Roriz. Eu vou abrir para vocês, enquanto vocês pensam nas suas perguntas. Já tenho uma aqui. André, de Fortaleza, está perguntando para você, a partir de uma citação sua, o que significa a abertura de mercado para a competitividade da indústria. Ele diz que é um tema sempre muito complicado, em especial para os empresários, certo? A abertura de mercado é o seguinte, desde que você
tenha uma situação competitiva, é natural que você faça os acordos comerciais, você tenha mais trocas comerciais, etc. O mercado brasileiro ele vem sendo aberto há algum tempo. E hoje ele é muito questionado por que essa abertura não é maior. Tá? Ele, assim, enquanto aqui no Brasil você tem uma taxa de juros, que é a maior taxa de juros do mundo, você tem uma carga tributária, que é uma carga tributária extremamente excessiva, você tem uma burocracia que inferniza a vida das pessoas e das empresas, você tem uma infraestrutura que é muito ruim. Tá? Se você abrir o mercado de uma vez, sem que você tenha condições de ter essa isonomia competitiva, o que vai acontecer no primeiro momento é a perda de muitos empregos. E, principalmente, o emprego da indústria é um emprego de melhor qualidade, ela que paga os melhores salários, como eu falei, ela que investe em tecnologia, ela é uma grande propulsora do PIB, sem nenhum demérito aí ao agronegócio. Mas no ano que a gente bateu o recorde de produção agrícola, foi um dos anos que a gente teve a maior taxa de desemprego. Tá? Então, assim, o emprego ele vem mesmo através é um emprego urbano. E dentro desse emprego urbano, a indústria tem uma situação preponderante. E muito dos serviços ele é gerado dentro da indústria. É uma loja que vai vender um produto industrial, é uma área de marketing que vai fazer uma propaganda de um produto industrial, tá? É o advogado que vai trabalhar dentro dessa legislação, desse inferno que é a legislação tributária brasileira. Então, assim, essa questão de abertura de mercado, ela tem que ser analisada sim, ela tem que ser discutida, nós temos que ter uma inserção cada vez maior no mercado internacional, mas, ao mesmo tempo, nós temos que agregar valor aos nossos produtos. Essa história da gente só vender matérias-primas e trazer produto elaborado... Eu conto uma história aqui, que até foi um gráfico que eu fiz, um quadro que eu fiz até para ilustrar. Eu ia falar sobre esse assunto com uma pessoa e pensei, para ilustrar isso, eu peguei, por exemplo, você pega o café em grão. Né? Nós produzimos café em grão aqui no Brasil, somos o maior produtor do mundo. O café em grão, a gente vende lá para fora, eu estou falando em números que não estão atualizados, porque eu estou pegando o gráfico na época que eu fiz, por R$13 o quilo. E a gente importa a cápsulazinha de café por R$320. Ou seja, um produto nosso sai daqui e vai lá para fora, simplesmente porque ele teve um tratamento industrial, colocado numa embalagem bonitinha, com toda a área de marketing, etc., ele volta para o Brasil a R$320. Então, isso acontece com a maioria dos produtos nossos. Então, você vai lá fora, dificilmente você encontra um produto brasileiro que é conhecido de todo mundo. Tirando os aviões da Embraer e as sandálias havaianas, são pouquíssimos produtos brasileiros que são conhecidos lá fora. O que nós precisávamos estar trabalhando mais, até para ter uma abertura maior, é ter uma inserção de nossos produtos no mercado internacional. Mas, para isso, nós temos que ter condições de competir e que tenha produtos lá que sejam inovadores e que tenham um custo de produção pelo menos igual ao que os caras têm lá. Porque o que eu mostrei aqui, nós temos 30% a mais de custo de produção. IEA-responde@us.br, se vocês quiserem fazer perguntas. Eu queria perguntar aqui para a nossa seleta audiência. Por favor, vocês se apresentem brevemente. Muito obrigado. Bem, eu sou Hélio Nogueira da Cruz, Departamento de Economia, e da FIP, já que você falou do dado do CEMEC. CEMEC hoje é CEMEC-FIP. Ele foi absorvido pela FIP. Na sua fala, Roriz, às vezes dá a impressão do que o 4.0 é um movimento que não exige muito recursos, gradual, que as empresas devem participar desse projeto. Mas, ao final, você fala de um grande projeto nacional para enfrentar o movimento do 4.0. Como é que compatibiliza essas duas coisas? O movimento pode ser paulatinamente adotado pelo setor produtivo brasileiro, pelas indústrias, sem um apoio muito articulado, decisivo do Estado. Eu não acredito, opinião pessoal, que o Estado vai ter capacidade de articulação, de fazer um grande projeto nacional para enfrentar esse movimento. Entendo da sua importância, mas
duvido que num horizonte curto de tempo, mesmo aí com eleições, que a gente tenha a capacidade de articular um projeto nacional articulado para enfrentar esse desafio. Queria ouvir seus comentários. Bom, eu acho que o que a gente espera do Estado para fazer todas essas modificações, eu acho que o Estado, muito na parte de regulação, né, o Estado tem que entrar em regulação. Cada um começar... quando você for entrar com essas tecnologias aí, você tem que ter uma regulação, e essa regulação ela tem que estar mais ou menos integrada com o que está sendo feito lá fora. Nós temos que participar desses fóruns internacionais. Isso aí muitas vezes é governo. Uma empresa não pode ir lá fora, sentar num fórum desse e ela querer dizer como é que vai ser no país dela, porque vai ter uma regulação. A própria Google aí está tendo um problema que provavelmente vai ter uma certa regulação, até que ponto ele vai ser totalmente solto, até que vai ser regulamentado. A outra coisa é a questão de insegurança jurídica. É o que eu falei, startup. Né? Startup, você tem que... Não pode ser do jeito que é hoje. Startup, o cara faz uma startup, se ela não deu certo a startup, porque tem até alguns economistas aí que colocam em alguns artigos, porque o grande problema aqui no Brasil é que a empresa não quebra. Lá fora, de cada 10 empresas, 8 quebram, não sei o que e tal. Eles colocaram nessa conta aí startups. Né? Uma empresa industrial, você vai na Alemanha, que tem a grande maioria das empresas médias e pequenas não quebram, são empresas centenárias, 80 anos e tal. Uma empresa, ela tem know-how, ela tem tecnologia, ela tem patentes, ela tem máquinas, ela tem equipamentos, tem pessoal treinado. Você não pode quebrar uma empresa que outro dia ela nasce em outro lugar. Você leva anos, né? Você leva muito tempo para isso. Então, nessa parte de segurança jurídica, né, para que você possa ter, de um lado, empreendedor, e, de outro lado, também, você não infernizar essa vida dessas empresas, porque a maioria das empresas boas, elas estão morrendo, não é por causa do seu produto, não é por causa do seu mercado, é por causa assim, desse ambiente extremamente agressivo a você empreender no Brasil. Por exemplo, imposto de renda de pessoa jurídica, no mundo inteiro tem caído. No Japão, nos últimos 8 anos, caiu 11% para a pessoa jurídica. A carga tributária do país tem aumentado, até porque as pessoas vivem mais, toda aquela história toda, mas a carga para as empresas tem diminuído. Então, caiu na Holanda, caiu na Espanha, caiu no Reino Unido, caiu na França, a carga tributária para as empresas. Os Estados Unidos, recentemente, anunciou uma brutal queda de carga tributária nas empresas. A Argentina, nosso vizinho. Tá? Então, aqui no Brasil está acontecendo ao contrário. Você pegar nos últimos 12 anos, você teve um aumento muito grande aí na carga tributária. Então, eu acho que o governo é mais de fazer uma articulação, de tentar colocar esses atores juntos, né, participar um pouco mais da regulação, etc. Agora, é o tal negócio. Não vai ser assim, de um dia para o outro, que uma empresa vai sair. Até porque nós estávamos nessa inércia toda e vai entrar na 4.0. Isso até assusta os empresários. Os caras falam, então quer dizer que eu tenho que, vem cá, eu jogo isso tudo fora e entro com tudo novo? Não. Você tem hoje, por exemplo, em termos de conectividade, etc., você tem máquinas antigas que podem ser adaptadas a 4.0. Você tem, até porque com essa internet brasileira, é um problema que acho que a Embraer tem lá também, que eles criticam bastante. Muitas vezes você tem todo um programa de conectividade que IoT aí, que o problema é um problema de infraestrutura, na parte de internet funcionar. Então, o governo tem que atrair investimentos para a área de infraestrutura, né, porque essas PPPs, tudo isso, elas vêm do governo, que é uma concessão. Então, a forma dele participar é a articulação para atrair investimento, etc. Agora, não ele fazer o investimento, né, eu acho que não é por aí. O Roriz, tem uma pergunta, tem gente inscrita aqui, mas tem uma pergunta do interior aqui de São Paulo, de Botucatu, o Pedro Lima. Ele está perguntando, no mundo inteiro há uma relação bem estreita para a indústria 4.0 entre as empresas e as universidades, na medida em que elas estão desenvolvendo tecnologia em conjunto. A pergunta é, nos programas da Fiesp, vocês estão prevendo ou estão já desenvolvendo esse tipo de acordo, vocês estão incentivando?
E aqui é o Glauco perguntando, vocês têm algum acordo significativo com a USP, por exemplo, que é a universidade que a gente está? Antes de você responder, eu só queria, tem mais gente perguntando, daí você já aproveita e faz uma cesta aí de... Desculpe, por favor. Roriz, aqui é Paulo Rocha, né, do Decontec. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a mudança, a interferência da indústria 4.0 no modelo de negócio da empresa e na forma de como vender os seus produtos, né? Como que isso, a indústria 4.0, acho que influencia bastante nisso, né? Não, Roriz, desculpe te interromper, senão a gente vai... Deixa... Só Meu fazer nome porque... é Cláudio Rodrigues, do Cietec, incubador aqui da USP. Eu queria entrar um pouco na pergunta do Glauco. Essa parceria, ou essa aproximação com a universidade, por exemplo, não poderia... Nós tivemos recentemente um exemplo da indústria farmacêutica. O sindicato da indústria farmacêutica fez um chamamento, um edital, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, buscando ideias, negócios e startups que pudessem atender às demandas da indústria farmacêutica. Só em São Paulo apareceram 58 negócios, ideias com potencial de negócio para a indústria farmacêutica. Indo na direção do que o Glauco perguntou, se a Fiesp fizesse um chamamento dentro da universidade, aqui dentro, não precisa nem jogar muito para fora, mas seria melhor que se jogasse para o público todo. Quais são as grandes demandas que a indústria que procura se modernizar com 4.0 poderiam conseguir através desse chamamento? Dizendo, apresentem negócios na área 4.0 que nós vamos selecionar, nós vamos fazer mentoria, nós vamos apoiar e provavelmente nós vamos embutir nos nossos negócios. Não necessariamente para ser negócio desenvolvido no chão de fábrica. Por aqui, qualquer lugar, na garagem desse empreendedor selecionado. Roriz, por favor. São 3 perguntas de natureza distinta. Aí vamos ver se a gente consegue fazer. Tá. Com relação à universidade, nós temos vários convênios aí com universidades, praticamente todas elas, inclusive com a USP. A gente tem um excelente relacionamento aí com a USP e tal. Já fizemos vários programas conjuntos e quando a gente fala em 4.0, naturalmente nós vamos fazer isso com a faculdade. A gente enxerga muito o empresário, e isso tem mudado para melhor muito, como o gerador do conhecimento é a universidade. Né? Quem gera conhecimento é a universidade. Cabe a nós, nesse contato com a universidade, transformar esse conhecimento em produtos em benefício aí da sociedade. Então, para isso, na prática, como é que a gente poderia acelerar e melhorar esses programas? Né? Muitas vezes é você implementar de forma sistematizada, que é o que a gente está fazendo lá. Isso aí tem um acompanhamento, tem um monitoramento, tem uma avaliação de como é que a gente está sendo feito e é lógico, junto com as universidades. Poderia estar melhor e não está, porque eu falei que há 2 anos atrás, se você chamasse pessoas para algum workshop de inovação, ia meia dúzia, ia sempre os mesmos. Você não conseguia, acho que o Glauco teve essa experiência também, de ficar atrás aí, lá no seu período de FINEP também, né, Glauco, e com a dificuldade de se investir dentro desse ambiente hostil no Brasil. Então, a partir do momento que isso foi melhorando, hoje eu acho que você tem uma grande parcela do empresariado que está voltado para isso, e fazer isso com a universidade, é lógico, nós vamos ter que, lá fora fala muito de esse ecossistema, e nós vamos ter que aprender a trabalhar em ecossistema, porque lá fora também é uma percepção minha, até como investidor lá em alguns ecossistemas lá quando você junta todo mundo, você junta no sentido de ajudar aquilo a acontecer. Tem muita gente que tem uma ideia, aqui no Brasil, por exemplo, tem gente que tem uma ideia com 20 anos, e quando chega a 55, ela vê que ela não implementou a ideia porque ela não contava para ninguém, que ela não dividia aquilo para ninguém, que ela achava que o outro ia tomar o espaço dela, etc. E outro dia eu escutei uma comparação da área industrial com a área do agronegócio. E eu vi isso, que eu sou
eu tenho investimento no setor de agronegócio também, e, por exemplo, se tem um vizinho nosso de fazenda que ele planta milho, a gente planta milho, a gente faz churrasco junto, a gente discute, se vai comprar fertilizante, acha um mais barato e fala, liga para o outro, comprei um mais barato. Se tem uma tecnologia nova, descobri isso aqui, por que você não está usando aí? Eu vou comprar um trator, eu não vou usar ele o tempo todo. Agora, na indústria, se tem um cara que faz uma indústria do seu lado, você fala assim, esse cara vai tirar meus funcionários, esse cara não conta nada para ele, não, senão ele vai copiar. Então, assim, essa é a diferença, por que esse ecossistema do agronegócio ele tá trazendo muito mais benefícios ao negócio do que para a indústria. Então, a indústria brasileira ainda vai ter que aprender dentro desse ecossistema de empresa, universidade, startup, etc., de que, se não for tratado e visto como se você não fizer aliança, isso aí não vai prosperar, tá? Nós vamos ficar empacados na situação que nós estamos aí há muito tempo, né? E tem muita empresa grande hoje que a gente aproxima as startups das empresas grandes, as empresas grandes querem pegar tudo que a startup tem e depois ela vai, bom, tudo bem, não quero mais não, depois você volta aí outro dia, etc. Então, nós temos que mudar essa situação e fazer esse ecossistema. O que nós estamos fazendo na Fiesp é o seguinte, antigamente a gente fazia os hackathons, teve hackathon lá de 20 mil startups que mandaram, se inscreveram, etc. Né? E é o seguinte, ao invés de ser a solução, né, atrás do problema, muitas vezes é bom você ter uma solução atrás do problema, né? Muito de grandes mudanças tecnológicas que nós fizemos foi, às vezes, uma solução que você nem tinha um problema ainda e depois você viu que ela servia para várias coisas. Agora, o que nós estamos fazendo lá é o seguinte, identificando nos vários setores quais são as áreas, quais são assim, os gaps que eles têm tecnológicos, quais são as rotas tecnológicas que eles gostariam que fossem trabalhadas através de startups e que aquilo não tivesse dentro do corpo da própria empresa. Tá? E aí a gente espalhou isso para várias startups que estão trabalhando lá, e várias, por exemplo, nós temos um agora que nós fizemos uma parceria na Fiesp na área de Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, para a economia circular, por exemplo. Então, tem várias dessas que já estão trabalhando junto com... Agora, eu acho que poderíamos incrementar e melhorar todo esse avanço que já esteve aqui nisso na USP, que foi feito com a indústria farmacêutica, e nós podemos ter algumas startups aí que já poderiam estar trabalhando junto e incubadas aqui na USP. Eu acho que seria fantástico, né, tanto para as startups como para as empresas que estão correndo atrás de novos desenvolvimentos tecnológicos aí. Tá? E a questão, acho que o Paulo colocou, modelo de negócio, é muito assim, eu não sei se estão acompanhados nos canais de venda, tá? A Amazon até comprou agora o Cassino, vai estar aqui no Brasil. Você tem o Marketplace, que às vezes o cara faz um produtinho lá que ele não tinha logística para os produtos chegar no cliente, não tinha toda a estrutura. Hoje você faz qualquer produto em casa, coloca no Marketplace e ele é vendido para qualquer lugar do país ou do mundo. E aqui eu vou contar uma historinha para ver o negócio. Você falou isso que me contou foi o Roberto Azevedo, né, da OMC. Eu estava conversando com ele outro dia, passamos uma manhã e tal, ele falou duas coisas preocupantes. Uma delas que ele falou o seguinte, que ele está andando no mundo inteiro, todo mundo só fala em 4.0. Ele falou, pô, esse 4.0 aí é um negócio, qualquer lugar que eu vou. E aqui no Brasil, eu passei uma semana em Brasília e o pessoal fala muito pouco disso. Aí ele falou, eu estou preocupado, Roriz, estou preocupado porque eu não vi falar nisso, e todo lugar que eu ando é nisso. E a outra coisa que ele me falou preocupante, que eu vou muito, né, de regulação, que ele falou que encontrou, tem uma das maiores marketplaces desse, que é onde você compra na internet, que é em Portugal. Não sei por que razão em Portugal, mas é um dos que mais vendem na Europa e alguns nichos especiais. E ele perguntou para o dono da empresa se ele vendia algum produto brasileiro. Aí ele falou, não, zero, Brasil zero. Por que zero? Não vem nada do Brasil, e é um dos maiores da Europa, acho que era o segundo maior da Europa.
Ele falou, não, porque é o seguinte, aqui, se a pessoa comprou o produto pela internet, ela tem 30 dias para devolver. E se ela não gostou, ela devolve, não tem problema nenhum. Agora, no Brasil, se a gente pega um produto e em 30 dias não gostar, devolver, a empresa vai ter que pagar todos os impostos e não vai ter o imposto de volta, entendeu? Hoje, um imposto industrial está em torno de 43%. Então, vamos supor, te vendo um produto e você me devolve, eu tenho que pagar para o governo 43% e não vou ter de volta, e vou receber o produto de volta. Então, por essa razão que o cara não vende. Agora, isso não está na mesa, não tem ninguém discutindo isso. Tá? Então, eu vejo o governo muito nessa parte de articulação, regulação, etc., e mais como articulador. É de colocar as pessoas em volta de uma mesa para que a gente possa, ou então, facilitar a criação desses ecossistemas, né, para que possa funcionar um pouco melhor. E na parte do governo, é o seguinte, essa questão de financiamento. Você vai no Vale, por exemplo, só na Califórnia tem 400 bancos, né? Nos Estados Unidos todos tem mais de 1.300 bancos. Qualquer coisa que você for lançar lá, aparece um monte de bancos ou agentes financeiros querendo te financiar o seu projeto. Tá? E aqui no Brasil, né, você tem 5 bancos que têm 80% do mercado de crédito no país. Então, você não tem financiamento, ninguém corre risco com você. E quando vai correr risco, as taxas de juros são como eu mostrei aqui, para empresa grande. Imagina quanto que a startup, as garantias pedidas para uma startup que é uma empresa que começou agora, não tem garantia nenhuma. E aí o cara entra naquele negócio, pagando essas taxas de juros infernais, daí a pouco, ao invés do cara estar focado no desenvolvimento do produto, ele está focado em como é que ele vai pagar aquelas prestações lá do financiamento que ele pegou. Obrigado, Roriz. Eu estou passando para a última pergunta, para a gente poder encerrar os trabalhos. Eu só queria lembrar a vocês que no dia 3 de maio nós teremos aqui o professor André Ponce, que vai falar sobre avanços em Machine Learning, é um dos maiores especialistas em inteligência artificial que nós temos, professor da USP São Carlos. Dia 14 de maio nós teremos a presença do Luiz Roberto Cury, que vai falar sobre a reforma do ensino na engenharia e tem muito a ver com a formação de gente especializada para a área de indústria 4.0. E no dia 22 de maio, nós teremos aqui no auditório do IEA o secretário de Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Álvaro Prata, que vai falar sobre a regulamentação e o novo marco de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, vou passar a palavra. Por favor, Eduardo, faça outra pergunta, o Roriz responde e a gente vai encerrar os nossos trabalhos. Eduardo Giacomazzi, Comitê da Saúde e Biotecnologia da Fiesp. Roriz, fico sempre feliz de ver a Fiesp presente na Universidade de São Paulo. Vocês, como liderança, é um pouco o vizinho de fazenda tentando melhorar o ecossistema, né? Você acabou de passar por esse assunto, eu queria saber, a minha pergunta é bem objetiva, a gente sabe que a Fiesp está hoje nessa campanha Não Vamos Engolir o Sapo, de diminuir juros, etc. E acho que faltou na tua apresentação onde é que está o Banco 4.0, porque parece que precisa ter uma mobilização, e a indústria está fazendo isso nesse momento, e talvez seja o momento de se juntar também com a universidade para esse assunto, de como que a gente vai criar o Banco 4.0 que vai suportar essa nova economia 4.0, né, dentro da indústria 4.0, porque parece que a gente tem aí, nós vamos trabalhar, e aí vai continuar sendo o problema do endividamento, e vai continuar sendo o problema que é melhor investir, deixar o dinheiro parado lá no banco do que investir na indústria. Então, eu queria saber como que a Fiesp, acho que você falar um pouco como que a Fiesp está inserida também nesse trabalho e como que talvez a universidade pode também ajudar nesse sentido. Uma forma da Fiesp pressionar, é isso que ela está fazendo. São campanhas que a população reconhece, etc. Né? Tem um exemplo lá que a gente deu nessa campanha, é o seguinte, se você tivesse colocado na poupança R$100 há 10 anos atrás, hoje você teria R$198. Se você tivesse pego R$100 no cheque especial há 10 anos atrás, hoje você estaria devendo 3.400.000. Tá?
Então, isso é só para ilustrar essa campanha nossa. Então, eu acho que nos bancos a questão é fintech, é essa tecnologia. Porque o problema aqui no Brasil, quando você aparece alguém que queira concorrer com os bancos vão lá e compram. Eu não sei, lá, vocês andam lá no Vale, lá tem todos os bancos brasileiros estão lá, porque eles ficam esperando alguém desenvolver uma startup lá que possa vir a concorrer com os produtos dele aqui no Brasil, eles vão lá e compram o cara e já matam logo no início para que não tenha concorrência. Então, acho que a gente tem que enfrentar essa questão de bancos no Brasil. É questão de tem que ter, por exemplo, Lava Jato. Você tem empresário, não tem nenhum banqueiro metido no meio desse negócio. Todos eles aí são santinhos que nunca fizeram nada na vida. Eles vão continuar cobrando essas taxas de juros aí dos brasileiros. Outro dia, até numa discussão que eu tive, estava todas as centrais de trabalhadores, uma discussão que a gente tinha lá, o que o trabalhador brasileiro ele paga de juros da sua renda anual, tá? É um valor que a gente tem lá, ainda é difícil calcular isso, mas chega a ser entre 7% a 12% aí da sua renda. Às vezes, né, uma greve para uma fábrica 2, 3 dias, 4 semanas, por causa de 0,5% acima da inflação ou alguma coisa e tal. Agora, ninguém fala, a gente não vê os jornais falando, não vê discussão de que uma boa parte da renda dos brasileiros ela vai em juros. Alguém que vai numa loja, compra uma televisão, né, você paga duas. Uma fica lá, que é do juro, e a outra você leva para casa. Agora, é o que eu estava falando, a China tem uma capacidade de consumo muito maior do que a nossa. Por quê? Porque os produtos lá são muito mais baratos e ela tem uma renda menor. Então, no lado da renda, boa parcela a gente perde de juros. E do lado dos produtos, nós temos um custo muito mais alto que lá de fora. É isso que a gente devia estar discutindo, de levar esse benefício para a sociedade brasileira, que a gente não consegue discutir isso. Isso não está na agenda de ninguém. Não tem nenhum candidato a presidente colocando isso na mesa. Às vezes se coloca um monte de coisas assim, irrelevantes, a gente que está no dia a dia, que vivemos no mundo real, a gente vê um monte de coisa relevante discutida. Agora, o que poderia, em termos de benefício para a sociedade brasileira, se você não tivesse uma taxa de juros tão alta, né, e você não tivesse o custo de se produzir no Brasil tão alto, né? Então, não sei se eu respondi, Eduardo, essa pergunta, mas... Tá. Queria agradecer muito a presença do Roriz. O Roriz tem uma visão muito positiva, conheço o Roriz há muito tempo, sempre teve uma visão positiva sobre a capacidade da indústria brasileira e da indústria de São Paulo em especial. Acho que essa visão positiva ajuda e tenho a impressão que se a gente aprofundar os laços entre a universidade, aqui com a USP, sinta-se à vontade para vir apresentar os programas de vocês aqui, quando vocês quiserem, quando vocês tiverem disponibilidade. É um prazer estar aqui. Só fiquei preocupado com a pergunta do Eduardo, porque Banco 4.0, já fiquei imaginando que eles vão aumentar a rentabilidade 4 vezes. Então, eu fiquei um pouco nervoso, mas tudo bem, já passa, entende? E eu queria só voltar, além de agradecer o Roriz, dia 3 de maio, nosso próximo debate com o professor André Ponce, da USP São Carlos, Avanços em Machine Learning, às 10 horas da manhã, por aqui. Queria agradecer bastante a Sandra Cedini, a Fernanda Rezende, da área de comunicação do Instituto de Estudos Avançados, Jorge Paulo Soares e Sérgio Bernardo, do vídeo, os nossos colegas que respondem pelo vídeo, a Raimunda dos Santos, a Maria Leonor Calazans, o Mauro Beleza. Queria agradecer a todo mundo que nos ajudou, a Cristiane aqui do Observatório, e agradecer mais uma vez a presença do Roriz e de vocês que estiveram aqui, todos os internautas que nos acompanharam e que mandaram perguntas. Se vocês continuarem enviando perguntas para o iarresponde@us.br, eu encaminharei as perguntas ao Roriz, que poderá dar uma satisfação a vocês. Muito obrigado, até o dia 3 de maio, às 10 horas da manhã, com o professor André Ponce, Avanços em Machine Learning. Muito obrigado. Muito obrigado. Como sempre, a gente tem um tempo para que a apresentação e a gravação em vídeo suba
para a nossa videoteca, geralmente demora uma semana, a parte técnica aqui trabalha, mas sempre a gente tem acesso a todas as apresentações aqui, do Pacheco, as últimas que nós fizemos, do Pedro Vonchovski, que todas estão à disposição, e vocês podem inclusive baixar, o internauta, qualquer internauta pode baixar, fazer o download dessas apresentações. Muito obrigado mais uma vez.